Continuação da leitura do livro Ladeira da Saudade, de Ganimede José, capítulo 19. Um cinzento dia de chuva. Lily abriu os olhos e escutou o barulho de chuva. Ah, essa não, São Pedro, suspirou, afundando a cabeça no travesseiro. Mas ao lembrar-se de que Dirceu tinha falado que iria passar o dia em Belo Horizonte, imediatamente desmanchou a zanca com São Pedro. Dirceu bem poderia tê-la convidado para ir até a capital. Assim ela poderia conhecer a cidade. Ele, porém, ia a serviço com o pai. A Lília não tinha o direito de esperar um convite. O dia vai custar para passar, pensou, atirando longe as cobertas. Continuou deitado ouvindo barulho em casa. Tia Ninota conversava com Candinha, mas não compreendia o que falavam. Lília então ficou pensando naquelas duas mulheres que eram felizes, vivendo sozinhas naquele mundo. Tia Ninota nunca se queixava de nada. Será que não sentia saudade do marido? E Candinha, não tinha casado? Por quê? Alguma desilusão com namorados? Pensando nisso, Lília lembrou-se do Marcos César e da mãe. Dona Flávia estava impressionantemente quieta, sem telefonar, sem escrever para falar do ex-namorado. Alguma coisa ela está tramando, murmurou Lília, sentando-se na cama. Mamãe não é dessas que desistem fácil. Depois trocou de roupa e saiu para o banheiro. Quando entrou na cozinha, Candinha acabava de soltar a massa do pão. O dia está chorando, observou Lília, dando uma olhada para fora. O peso da chuva havia deitado o ramo das rosas miúdas e as pencas de jasmim. É, dia chorão, assim deixa todo mundo resfriado, respondeu a empregada. Nunca vi um tempo chuvoso igual a esse. Esse tempo anda mesmo maluco. Cadê a titia? Ah, foi até Dona Eulália, a vizinha de cima. Ela volta logo. Lília tomou café, provou uns sequilhos de polvilho que desmanchavam na boca e comeu goiabada. Depois foi até a sala. Da janela ficou observando a água que caía sobre os telhados das casas. Quando chovia, Ouro Preto ficava cor de cinza. Dava a impressão que os morros iam desabar, engolindo tudo. Lília arrepiou-se. Por que a chuva deixa a alma triste? No inverno deveria ser a mesma coisa. Tampinha havia falado que num tempo frio ali era horrível, formava neblina que descia dos morros e ninguém via um palmo diante do nariz. Será que é pior do que em São Paulo? Perguntou-se Lília, arriscando um D no vapor da respiração contra o vidro. Enquanto escrevia outras letras, ia pensando, teria Dirceu mesmo com a chuva ido para BH? E o que estaria fazendo lá naquele momento? Ficou um bom tempo pensando no rapaz, até que de repente ficou irritada por descobrir que estava com ciúme. Bobagem, ciúme de quem? Esquisito sentir aquilo, mas até ali ela não havia conversado com Dirceu a respeito de outras garotas. O mais esquisito ainda era que ele também não tinha procurado saber nada a respeito dos ex-namorados dela. O Marcos César é um bobão, disse Lília irritada, passando a mão no vidro e apagando o escrito. Como o dia estava custando a passar, ela pegou seu velho caderno e foi até a sala. Ali começou a escrever as coisas que sentia. Fazia tempo que não usava o gravador, preferia escrever as poesias, pois não queria que ninguém as ouvisse. Quando colocava um ponto final, a porta abriu-se. Era tia Ninota que entrou, disse alô e seguiu para o quarto. A hora do almoço parou de chover. Nuvens escuras boiavam no céu. Algumas pareciam engastalhadas no pico do Itacolomi. Elas estavam na sobremesa quando chegou Tampinha. Sempre falante, usava uma velha capa que lhe chegava quase aos pés. Parecia uma freira. Tia Ninota revirou os olhos, mas não comentou. Tampinha era mesmo a menina mais maluca de Ouro Preto. As duas saíram pouco depois para levarem a carta de Lília ao correio. O bom de Ouro Preto era que, parada a chuva, a cidade ficava sequíssima. Foram descendo devagar a ladeira, até que, não se aguentando, Lília perguntou. Tampinha, responda para mim. Dirceu tem outra namorada? Tampinha parou congelada pelo choque. Custou a balançar negativamente a cabeça. Não. Então por que você demorou tanto para me responder? Ah, nada, nada. Tampinha, você está mentindo. Quando não existe nenhum grilo, você responde logo, mas dessa vez gaguejou. Eu não gaguejei, Lília, respondeu a outra, coçando a franja. O que acontece é que ele teve uma namorada. Veja, eu disse teve.
Pretérito perfeito do indicativo do verbo ter. Mas foi coisa de pouco tempo, eles brigaram, acabou tudo. E onde mora essa menina? Tampinha mordeu os lábios. Em BH. Mas escute aqui. Pediu ao ver a cara da Lília. Juro por Deus que eles não têm mais nada, o namoro acabou. Pretérito. Perfeito do verbo acabar. Terceira pessoa do singular, já ouvi. Murmurou Lília pensativa. Por que você está pensando nisso agora? Eu quis saber, Tampinha. Até ontem à noite tudo ia tão bem? Lília olhou para a amiga e depois pôs-se a mão no ombro. Suspirou e forçou um sorriso. Nada, nada, Tampinha, desculpa. Eu acho que a chuva me deixou cor de cinza. Vamos esquecer o que eu disse, tá bem? Tampinha confirmou com o movimento da cabeça. Entretanto, não tinha certeza de que de fato a amiga se esqueceria. Então, silenciosos, desceram a ladeira comprida, até que, virando a esquina, desapareceram. Capítulo 20. Caminhando devagar, mãos nos bolsos. A tarde não choveu, as nuvens carregadas iam e vinham sonolentas, como se ao sopro de algum gigante. Lília foi à casa de Tampinha e lá estavam Tereca e Tunica. Ouviram música, falaram de teatro, poesia, tomaram café, mas mesmo assim as horas não passavam. O dia estava caminhando nas costas de um caramujo, falou Tampinha. Às 4 horas, Lília voltou para casa, caminhando devagar, mãos nos bolsos. A temperatura tinha caído, Ouro Preto parecia Londres. Foi o que pensou a menina, imaginando que o tempo daqueles deveria inspirar os fantasmas a darem umas voltinhas para assustar o pessoal. Ouro Preto era mesmo uma cidade encantada de um conto de fadas. Das lojas, portas e janelas, abertas para a rua, emanava um cheiro misterioso, sabe? Mofo? Não era isso. Era cheiro de coisa antiga mesmo, de lembrança. Se saudade tiver cheiro, esse é o cheiro de saudade. Pensou correndo o dedo sobre uma parede áspera. Lembrava-se que antes de conhecer Ouro Preto, muitas pessoas tinham tentado descrever-lhe o lugar. Mas, por mais detalhes que dessem, não conseguiam transmitir a coisa como realmente era. Por quê? Ou eles não sabiam mesmo descrever, ou Ouro Preto era mesmo uma cidade indescritível. Dentre as amigas, lembrava-se da Laís, a bonita garota dos longos cabelos cor de ouro. Esperta, inteligente, Laís morava no Pacaembu. Por que estava pensando na Laís naquele momento? Porque, uma vez, Laís tinha falado sobre Ouro Preto. Conseguiria Lília fazer a amiga sentir a terra dos inconfidentes? Como? Explicando que as casinhas eram geminadas, quase todas se erguendo sob porões habitáveis, onde havia lojinhas, boutiques, restaurantes e barzinhos. Não bastava. Dizer que os casarões emendados tinham caras de vovós tomando sol no inverno? Também era pouco. Que a cidade era quase um único telhado marrom chocolate com pontos esbranquiçados, com tortas de chocolate com chantilly? Verde também existia em toda a Ouro Preto. Verde sobre a forma de árvores, nos pomares ocultando parcialmente fachadas, verde nas sarjetas, verde emergindo como tufos de avencas, ou tímidas samambaias entre pedras, nos campos, nos morros. Sem dúvida, o barroco era a linfa que sustentava aquele encantado mundo de casinhas de boneca. Pareciam brincar de montanha-russa para baixo, para cima, para baixo, para cima. Seria suficiente explicar a Laís, imagine, que você acaba de entrar em um presépio? Não, talvez fosse mesmo esse o melhor modo de definir aquele mundo de portinholas, janelões, grades de ferro, pedras entalhadas, porões escuros, torres, sacadas, cores contrastantes, muros, obeliscos, lampiões, lanternas, chafarizes, bancos pesadões, praças irregulares, ruas estreitas, ladeiras em curvas apertadíssimas, que fazia com que os motoristas segurassem firme o breque do carro nas descidas. Era um mundo de torres e igrejas erguidas aqui e ali. Por toda parte, Ouro Preto era tudo aquilo, enraizada no ouro, que ainda dormia debaixo daquela terra improdutiva para a lavoura. Enrugando a testa, Lília deu uma olhada para frente e suspirou. É isso que eu vou tentar contar para Laís. Chegou no sobrado, como estava batendo 5 horas. Banho, jantar, escureceu. Lília continuava pensando em Dirceu. A conversa com Tampinha a respeito da namorada de Belo Horizonte continuava em sua cabeça. Dirceu deve ou continuava tendo uma namorada.
Lily acabou concluindo que deveria tocar no assunto assim que tivesse a primeira oportunidade. Jantava cedo na casa de tia Ninota, às 15 para as 6. As duas já estavam sentadas à mesa grande, na cozinha. Candinha havia feito sopa de legumes. Para enfrentar e tirar a friagem, brincou ela, servindo boas conchadas. Lília e tia Ninota conversaram animadamente. A velha comentou sobre o teatro. Tinha gostado e reconhecia que Dirceu era um moço de valor. Lília pensou que ela estivesse abrindo caminho para falar dos outros assuntos, mas a tia não disse a palavra namoro. A sobrinha ficou ressabiada, porque a tia não fazia sermões, não insistia. Fosse Dona Flávia, não perderia a oportunidade. Já estavam na sobremesa e o telefone tocou. Pode deixar que eu atenda, titia, ofereceu-se Lília, disparando para a sala. Apanhando o fone, colocou-o no ouvido. O rosto abriu-se um sorriso largo. Papai? Oi, filha, respondeu a voz do outro lado. Como está? Bem, você e mamãe, o que aconteceu? Não se assuste, filha, está tudo bem. Apenas saudade, acho. Estou sentindo falta de você. Eu também estou com saudade, papai. Está em casa? Não, ainda estou no consultório. E mamãe? Também, muita saudade. Não vê a hora de você voltar. Lília ficou pensativa. Será que a mãe não havia a hora dela voltar por causa do Marcos César? Já ia abrindo a boca para perguntar. Porém, preferiu não tocar no assunto. Então contou para o pai que lhe havia postado uma carta pela manhã. Depois falou da tia, do grupo teatral, de como era bom viver Ouro Preto. Terminou com um suspiro. Sabe, papai, eu adoraria poder continuar meus estudos aqui. Você não concorda? Uma longa pausa do outro lado. Ela percebeu que o pai tinha sido apanhado de surpresa. Depois que você voltar, a gente conversa sobre esse assunto, tá bem? Vamos esperar você no aeroporto, domingo à noite, conforme combinado, certo? Sim, tá bem, papai, respondeu, reticente, porque havia lhe faltado coragem para pedir para ficar mais uma semana. Um beijão para você, gosto muito de você, sabe? Recolocando o fone no gancho, ficou pensativa. Pedir para ficar mais? Pedir envolveria explicações. A mãe pediria-lhe contra-explicações e começaria o atrito entre as duas. Lília ficou longamente olhando para o telefone. Esperava que o pai compreendesse que Ouro Preto estava sendo para ela mais do que um simples passeio de alguns dias de folga. Encontro junto ao chafariz. Como a igreja do Pilar só se abria ao meio-dia, depois do almoço, Lília e Dirceu foram visitá-la. Haviam marcado de encontrar-se a 1 hora no chafariz próximo ao Palácio dos Governadores. O sol brilhava. O verde esmeralda dos morros devolveu-lhe a alegria. Eu sou mesmo boa por ter passado segunda-feira tão deprimida, pensou. Agora, com o sol intenso, nem conseguia imaginar que Dirceu tivesse ido a Belo Horizonte para visitar outra garota. Depois de atravessar a Praça Tiradentes, viu que ele já estava esperando junto ao chafariz. O coração bateu forte. Lília sentiu o sangue fluir-lhe ao rosto. Dirceu veio ao seu encontro. Estava de calças desbotadas, camiseta vermelha, sandálias e tinha as mãos para trás. Oi! Deu-lhe um beijo na testa. Sabe que essa é a antiga Rua das Flores? Então, nada melhor do que a gente dar uma flor para quem se gosta. E tirando as mãos de trás, entregou-lhe um botão de rosa vermelha. Senti saudade sua. Lília ficou toda cor-de-rosa e levava por um impulso, retribuiu o beijo no rosto. Também senti muita saudade de você. De mãos dadas, eles seguiram pela antiga Rua das Flores, até a Casa dos Contos. O imponente casarão todo branco, com janelões encimados pelos arcos, atravessaram a Ponte dos Contos, onde à esquerda havia uma cruz de pedra ao lado de um ciprestre comprido, seguindo pela Rua Tiradentes. Desceram pela Ladeira da Saudade até a Igreja do Pilar. O majestoso santuário de 2 torres tinha uma grande e alta porta de madeira estofada. O reboco branco apresentava sinais de tempo. E os recortes vermelho amarronzados contrastavam com o verde cana da parte em madeira. A cúpula das torres lembrava suspiros de açúcar. Havia uma única cruz central fixa e um arabesco. Silenciosos, os sinos dormiam ao sol quente. Na vigia em suas torres. Os dois entraram, protegendo a porta.
Havia um alto anteparo de madeira. À direita, uma prateleira. Um rapaz solicitava aos turistas que ali deixassem suas máquinas fotográficas, pois era proibido fotografar no interior da igreja. Olhando a toda a volta, Lívia sentiu-se pequena, como um grão de areia. Que explosão de detalhes! A nave não era grande, mas o barroco ali era uma festa de linhas, curvas, volutas, flores, capitéis, colunas, anjos e 1000 outros adornos. Havia 3 altares de cada lado. Pela esquerda enfileiravam-se na entrada do altar-mor os de Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das Dores. Estas imagens tinham um rosto como de porcelana. De seus olhos escorriam lágrimas de cristal. Vestia-se de veludo roxo. Imagem de Roca, explicou Dirceu. Tem mãos e rosto entalhados. O corpo é vestido de madeira bruta, como um manequim. Foi feita em Portugal, no século passado. Lília observou os entalhes de madeira do altar. Era uma revoada de anjos, flores e guirlandas recobertos por folhas de ouro. Tudo sufocado por gladiolos, vermelho sangue, em vasos prateados. Essa é a única igreja onde os anjos têm sexo, disse Dirceu, brincalhão. Dá para você notar a diferença entre os anjos e as anjas, não dá? Lília caiu na risada. Do lado oposto ficavam os altares do Nosso Senhor dos Passos, também imagem de Roca, Santa Ana e o crucificado. Essa foi a igreja mais importante de Ouro Preto, disse Dirceu, conduzindo-o até a nave menor, a do altar central. Aqui os governadores da província eram empossados. Aquela nave era outra apoteose barroca, toda dourada, de indescritível beleza. A base do altar-mor apresentava-se entalhada com florais e fundo cinza. Lado ao lado, subiam 4 grandes colunas de jacarandá recobertas com folhas de ouro. Eram encimadas por capitéis, e sobre cada um deles repousava um anjo de pé, em tamanho natural. As 2 colunas internas uniam-se à altura do forro por uma guirlanda florida, e acima dela via-se uma revoada de mais de 50 anjos em fundo azul. A base sobre a qual se encontrava a imagem de Nossa Senhora do Pilar, no altar-mor, a Virgem Maria coroada, erguia-se em lances brancos com apliques em florões de ouro. Nas paredes laterais, Lília observou a repetição dos motivos decorativos semelhantes. O teto fechava-se com uma pintura da Santa Ceia. Incrível, murmurou ela, dando uma passada de olhos pelos outros painéis pintados, representando cenas bíblicas. E para a gente passar o dia inteirinho observando cada detalhe. Tudo muito além da imaginação dessa igreja. Depois de mais alguns minutos em silenciosa observação, eles atravessaram uma porta que se comunicava com um corredor. Ali pagaram para visitar o Museu da Prata, anexo à igreja. Depois de passarem uma portinhola, prosseguiram pelo corredor ao longo do qual enfileiravam-se pinturas do século XIX, feitas sobre vidro. Havia também baús, tocheiros, candelabros, suportes para a Bíblia. A seguir, vinha um espaçoso salão com várias imagens antiquíssimas. A que mais chamou a atenção de Lília foi o santo gordo, batina esvoaçante, bochechas caídas, muito feio. Era o São Francisco de Borja. Quase redonda, notou, perguntou o rapaz. Se quer saber por quê, olhe atrás. Lília viu uma tampa de 1 palmo de largura por 2 de altura. Santo do pau oco, continuou Dirceu. Antigamente usavam essa imagem para contrabandear ouro. Espertinho, pessoal, não acha? Passavam a perna no fiscal e o santo que levava a fama. Havia outras imagens e crucifixos, mas o que mais chamou a atenção de Lília foi uma pesadíssima mesa de madeira entalhada, em vinhático, estilo Dom João V. Seriam precisos 10 homens taludos para transportá-la. Terminada a visita ali, eles desceram até o porão, a cripta. A luz artificial em ambiente quase que de um sarcófago, viram uma grande coleção de placas ornamentais, turíbulos, caixas para os votos nas eleições das Irmandades, esplendores, espadas, balanças de São Miguel, coroas, tudo em pura prata. Lília também viu um missal de 1738, o livro do compromisso da Irmandade dos Pretos, de 1715. Em um balcão de vidro, um menino Jesus de marfim, sinos e mais objetos de prata.
No chão, sinos de bronze, talhas das igrejas e altares demolidos. Voltando ao salão anterior, subiram por uma escada de madeira ao segundo piso. Ali, Lilia viu uma ceia em imagens de roca no século XVIII. As figuras em tamanho natural, vestidas com tecido, não tinham a graça de obras do Aleijadinho. Havia também um altar de Santo Antônio, tendo aos pés um baú cuja tampa estava escrito do glorioso capitão, senhor Santo Antônio da Matriz de Ouro Preto, de 1805. Eles promoveram santo ao capitão? Perguntou ela admirada. Bem, de resto, paramentos antigos em cetim damascado, bordados em fios de ouro e prata, revelaram o esplendor da igreja no tempo do domínio português no Brasil. Terminada a visita, saíram. Era como sair de um mergulho no passado para retomar a realidade. Quem visita um lugar desses não pode nunca se esquecer de Ouro Preto, comentou Lilia, maravilhoso. Está bem, menina, mas não precisa ficar com essa cara de museu, brincou Dirceu. Agora vamos até a estação ferroviária respirar ar puro e curtir a natureza, tá bem? Lilia fez que sim, sempre segurando o botão da rosa vermelha, já meio murcha, que acompanhou passo a passo devagar.